Essa paz que vem de Deus, que excede tudo e não me deixará jamais. Mas observe bem, a estratégia do céu é que nós sejamos curados. É que nós tenhamos o nosso coração restaurado. Porque é assim a dinâmica do Senhor. Muitas vezes eu já disse para mim mesmo, eu fiz aquele pacto de silêncio. Não, com fulano eu não quero mais conversa. Com Beltrano eu também não quero mais conversa. Aquela coisa que a pessoa falou para mim, aquilo não se fala para ninguém. E queridos, vindo eu obediente ao Senhor para o culto, eu disse para mim mesmo, antes de começar o culto, vou logo, porque eu fui disciplinado assim. Antes de começar o culto, vá ao sanitário e tome água. E aí eu fui tomar água. Eu peguei o beco da misericórdia. E meus irmãos, o Senhor foi começando a dizer, você vai ficar de frente. Porque eu quero fazer você caminhar em um para mais além comigo. Porque quando nós estamos feridos, nós atingimos outras pessoas. E o propósito do Senhor, ele abriu o profeta Isaías. E ele disse que ele veio para restaurar as nossas almas. Ele veio para sarar as nossas dores. E queridos, naquele instante, Davi, que já havia chegado ao seu auge, a sua vida tinha chegado naquele instante que todos nós desejamos, eu já falei isso para você, ele então passou a perceber e passou a descansar, achando que a sua vida ainda não passaria por batalhas espirituais. E ele então se envolve com a internet do seu tempo. Você já ouviu o pastor Joel falar aqui, dizendo que Davi estava em casa e ele abriu uma janelinha. E muitas vezes nós somos assim. Nós abrimos a janelinha da alma e nós ficamos feridos. O problema do pecado de Davi, se você ler aí todo o capítulo 11, capítulo 12, os capítulos seguintes, você vai perceber que uma vez que ele se viu ferido, ele passou a ferir pessoas. Ele achou que a vida do seu comandante era menor do que a sua. E esse tem sido um erro, muitas vezes, e muito presente no nosso tempo, de pessoas que têm tudo e acham que, pelo fato de ter tudo, elas podem tudo. E uma pessoa que acha que pode tudo, ela vai ferir muitas pessoas. Ela vai, muitas vezes, discriminar pessoas, vai pisar pessoas, vai ferir pessoas, ferir a alma de pessoas. E Davi havia chegado nesse momento. Aquele homem que havia sido ungido por Deus, havia passado por dificuldades no seu reinado. O seu reinado havia chegado no momento de auge. E ele passa, então, a achar que pessoas são menores do que os seus prazeres. E ele, então, deixa sua vontade vir à tona. Deixa, então, o seu querer vir à tona. E quando Davi, então, se tocou, percebeu o erro do seu pecado, Davi, então, começa a elaborar uma estratégia para que o seu pecado pudesse ser corrigido. Então, se o Urias sair do nosso caminho, vai ficar tudo bem. Porque a mulher de Urias já estava grávida. E quando eu leio esse texto, num primeiro momento, há muito tempo atrás, eu ficava falando, nossa, que absurdo. Que homem é esse, um homem segundo o coração de Deus? Ah, Senhor, por que o Senhor não escolheu outro rei? E aí, um determinado dia, o Senhor disse assim, eu vou fazer você enxergar esse texto.
E o Senhor começou então a me fazer passar por algumas situações. E que eu comecei a notar que as feridas que eu tinha dentro de mim me faziam ferir outras pessoas. Porque eu ainda não havia tido uma conversa da alma com o Senhor. Porque eu servia ao Senhor. Porque eu cantava ao Senhor. Porque eu ensinava na igreja. Porque eu discipulava pessoas. Mas havia espaços dentro de mim que o Senhor não havia ainda curado. E aí o Senhor começou a dizer assim: está vendo, meu filho? Você não é diferente de Davi. Queridos, todas as vezes que nós estamos feridos e que nós ferimos alguém, antes de nós ferirmos alguém, nós estamos ferindo ao Senhor. Porque todo o nosso pecado contra pessoas é um pecado contra o Senhor. E Jesus Cristo falou sobre isso dizendo o seguinte, que nós nos apegamos ao nosso direito por termos sido feridos. E não percebemos que quando nós declaramos em nosso coração que aquela pessoa que nos feriu, ela merece, no mínimo, experimentar o que nós experimentamos, e essa é a nossa reação. Por muitas vezes, no meu coração eu dizia assim, mas vai chegar um dia em que essa pessoa vai experimentar. E eu elaborava um banquete, porque você sabe que a vingança é um prato, não é não? O nosso coração ferido pensa assim. O nosso coração ferido muitas vezes arma banquetes para aquelas pessoas que nos feriram. E foi nesse momento em que o rei Davi, ele começou a perceber algo que muitas vezes nós não nos damos conta. De que todo o nosso pecado em odiar alguém, em segregar pessoas, em não amar pessoas, em não perdoar a quem nos ofendeu, é uma afronta ao Senhor. Não há como escapar, queridos. Não há como escapar. Todas as vezes que nós formos feridos, nós precisamos voltar e relembrar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Observe bem. Ele deu um exemplo a partir de uma parábola. Disse que um homem devia muito a um rei. Mas um valor exorbitante. Ele não tinha como pagar esse rei. E aí, em um determinado momento, o rei o chamou e disse, olha, nós já chegamos no nosso limite aqui do acordo. E agora eu quero que você me pague. E aquele homem se viu na sua pobreza, na sua miséria, e disse, eu não tenho condições de pagar. E o rei olhou para ele e fez assim, não, mas eu já dei muito tempo a você. Já dei tempo para você se ajustar comigo. Eu já dei tempo para você se orientar na vida. Já dei tempo para você reconhecer o que você fez comigo. Então, se você agora não pagar o que você me deve, eu vou lançar você na prisão. E aquele homem então se lança aos pés do rei, chora, implora e diz, não faça isso. Por favor, perdoe o meu pecado, perdoe a minha dívida. E aquele rei tem misericórdia daquele homem. E livra aquele homem daquela dívida. E aquele homem sai então na cidade. E ele dá de cara com alguém, eu imagino que deve ter sido num bequinho como esse que nós temos aqui na igreja. E ele diz assim, opa, que bom encontrar você. Não é você que está me devendo R$1. Eu quero que você me pague agora. E aquele homem então se lança aos pés daquele outro, do seu credor, e diz assim, eu não tenho como pagar você. E ele diz, não, mas você vai me pagar. Ele diz, não faça isso, eu não tenho como pagar você. Então eu vou lançar você na prisão, e você e sua família vão experimentar tudo aquilo que você fez comigo em não me pagar. E ele faz isso. E o rei, então, fica sabendo desse encontro.
e manda chamar aquele homem e diz: olha, mas eu paguei a sua dívida. A sua dívida era de 1 bilhão, e como é que você não perdoou alguém que devia a você R$1? Como é que você fez isso? Então, para você experimentar agora o que é que você fez com o rapaz, eu vou lançar você na prisão. E vou deixar você aos cuidados daqueles que vão estar lembrando você dia e noite, da dívida que você tem. Quem tem a alma ferida e que não consegue perdoar, está preso com pessoas o tempo todo lhe lembrando o mal que está no seu coração. E foi num momento como esse, de pecado contra o Senhor, de pecado contra pessoas, de estar triste, de estar com a alma ferida. Você talvez possa dizer assim: mas aquela mulher, aquele homem, Urias, também foram feridos. É verdade, Urias pagou com sua vida. Mas o curioso, na perspectiva que Davi tinha, era de que ele sabia que o erro que ele havia cometido contra pessoas era um erro contra o Senhor. E aí o Davi começa a experimentar o resultado de uma alma ferida. E é o Salmo 51 que nós temos. Porque o Salmo 51, ele é um passo a passo de como nós podemos restaurar nossa alma diante do Senhor. Queridos, talvez você tenha sido ferido por pessoas. Talvez você tenha sido experimentado o efeito de pessoas feridas. E talvez você tenha feito pactos em seu coração de não mais perdoar, de não mais dar uma nova chance. E o salmista, ele lembra de que quando nós fazemos um pacto assim, nós estamos fazendo um pacto também de morte com o Senhor. Nós estamos dizendo para o Senhor que aquilo que nós sentimos é mais importante que o ministério que o Senhor tem e veio iniciar nas nossas vidas. Então pense sobre isso. O salmista ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aquela conversa do Natan com o Davi, ela termina dizendo o seguinte: pois o resultado do seu pecado é a morte do seu filho. Talvez, e muito provavelmente, no coração de Davi, ele começou a nutrir ódio por aquela mulher. Nossa, por que aquela mulher entrou no meu caminho? E quando nós estamos feridos, a nossa tendência é culpar o outro. Ah, pastor, mas você não sabe o que é que a pessoa fez comigo. Eu estava quieto no meu canto e a pessoa veio e me atacou. E queridos, o processo de restauração do Senhor, como diz o salmista, quando nós somos feridos, nós tendemos a ferir outras pessoas. E nós tendemos a quebrar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós passamos a não ser abençoados. Nós passamos a ter as nossas orações não respondidas. Porque diz o profeta que os nossos pecados, eles funcionam como que uma nuvem de bronze entre nós e o Senhor. Mas quando uma pessoa nos fere, porque nós pecamos, por que é que nós nos enchemos de pecado se foi o outro que nos feriu? É porque no nosso íntimo nós começamos a odiar. Nós começamos a querer vingança. Nós começamos a planejar como é que o outro vai se banquetear com aquele prato frio. E esse não é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Esse não é aquilo que o Senhor veio fazer nas nossas vidas. E o salmista, ele diz assim, talvez no íntimo do seu coração, talvez um dia à noite, sozinho, chorando, lamentando pelos efeitos das suas escolhas, por ter aberto aquela janelinha, e talvez agora também reconhecendo
que estava jogando a culpa para outras pessoas, Davi, ele então começa a escrever esse salmo e ele começa dizendo o seguinte: Senhor, fui eu que errei. Talvez as coisas chegaram onde chegaram, mas eu errei contra o Senhor. E o primeiro passo que Davi ele nos mostra para nós termos a nossa alma restaurada é nós reconhecermos a nossa parte no pecado. Que o pecado é nosso. Que a culpa é nossa. Que nós abrimos janelas. Que nós não amamos o suficiente. Que ainda que o outro venha e nos agrida, mas de alguma maneira nós planejamos alguma coisa e não era isso que o Senhor esperava da gente. Porque o Senhor quer pessoas livres, limpas, canais livres para amar, como Ele nos amou. Você sabe que na noite em que o Senhor foi traído, Ele recebeu o seu traidor em uma mesa. E meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos, se eu fosse Jesus naquela ocasião, eles diziam: opa, o que é que você está fazendo aqui? Eu sei dos seus planos. Cai fora. Mas Jesus recebeu. Mas Jesus abriu a porta. Mas Jesus o convidou para sentar à mesa. Mas Jesus não restringiu que ele pudesse ter um lugar de honra à mesa. Meus irmãos, o objetivo, o ministério do Senhor Jesus é nos fazer parecidos com Ele. Mas isso começa quando a gente reconhece o nosso pecado.